Shalom, shalom, minha irmã, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. Bom estarmos mais uma vez reunidas para a gente falar um pouquinho de mulheres que sonham. Talvez você seja uma mulher que sonha. Eu sou uma mulher que sonha. Talvez você olhe para você nesse momento e não veja nada. Não veja nada de interessante, não veja nada que possa fazer diferença ou como mudar a tua situação. Talvez você olhe para você em algum momento, ou olhe agora, ou já passou por isso, de olhar para a sua vida e começar a ver que é como se nada fizesse sentido. É como se você verdadeiramente não fosse viver algo diferente. Mas eu quero dizer para você que não é verdade. Independente do que você viva, o Senhor, Ele é Deus que muda história. Ele é Deus que muda o destino e Ele nos coloca diante de um destino profético, a qual nós iremos caminhar e trilhar em Deus. E a mulher que nós vamos hoje refletir rapidamente é a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, existem dois momentos. Ela está registrada em 1 Reis 17. Do capítulo 8 até o 16, a gente vê a condição da viúva que nós vamos trabalhar. Eu fico pensando a situação dessa viúva. Ela não tinha esperança. Ela não tinha nada. Ela não tinha nenhuma projeção. Ela tinha um punhado de farinha e ela tinha um pouquinho de azeite e simplesmente nada mais. E um filho. E aí, o 12, o versículo 12, não, vamos ler do 11. E indo ela foi buscar água. Ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E diz mais, o 13, e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para fora, depois farás para ti e para o teu filho. E é interessante que quando a gente fala de situações difíceis, será que a sua situação está igual a dessa mulher? Será que essa mulher não sonhou com algo diferente? Será que ela não imaginava uma situação diferente? Talvez ela até sonhasse, mas ela nunca imaginou que Deus transformaria a vida dela da forma que transformou. Quando ela se dispôs e tomou a decisão de entregar ao profeta aquilo que ele tinha pedido, que era exatamente o que ela tinha em mãos. E quando eu olho para essa mulher, tem uma coisa que a gente precisa entender para os nossos dias. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada. Às vezes a gente acha que a gente não tem o que oferecer. Às vezes a gente entende ou percebe que a nossa vida é como se fosse uma trajetória de desacertos, de conflitos e que não vai dar certo, como eu já até falei aqui. E a gente precisa entender que dentro dessa trajetória a gente está vivendo o processo. E esse processo, ele precisa ser realizado por etapas, para que a gente chegue verdadeiramente à estatura daquilo que Deus quer, daquilo que Deus projetou e sonhou para nós. E quando eu penso nessa viúva, nessa mulher, que eu creio de verdade que ela sonhou com uma outra situação, ela sonhou com uma outra condição de vida, e Deus deu. Deus fez exatamente, talvez, mudou a história de vida dela, porque é o que ela tinha: vou comer e vou morrer. Mas aí a gente percebe algo bem legal. O final da nossa história não é nós que ditamos, é Deus. Meu irmão, quero dizer para você, quero declarar na tua vida nesse dia: o final da tua história não é você quem dita, é Deus. O final
da tua história, quem dá o ponto final nela não é você, é Deus. O final do teu casamento é Deus que dá o ponto final, não é você. O final de todas as tuas áreas da tua vida, de todas as circunstâncias, quem dá o ponto final não é você, é Deus. É Deus que dá o ponto final. É Ele que dá o ponto final. É Ele que diz agora é ponto final. Ou Ele que diz é ponto seguido, pode seguir na mesma linha. Não somos nós. De uma forma muito equivocada, nós entendemos que é eu que finalizo, que é eu que faço, que é eu que realizo. Não é verdade. Quem dá o ponto final é Deus. E talvez para essa mulher, ela entendesse que era o ponto final. E Deus disse, ei, viúva, realiza, não é o ponto final. Porque eu estou mudando a tua história hoje. E da mesma maneira que Deus fez com aquele profeta, hoje Ele libera essa palavra na tua vida. Não é o ponto final, porque Deus está mudando a tua história. Porque Deus está mudando a tua história. E tem uma coisa que eu percebo aqui nessa viúva, é uma coisa que a gente precisa pensar. Naquele momento da vida dela, ela imaginou que ela não tinha nada para oferecer para ninguém. Mas eu quero dizer para você que nós, por menor que seja, nós sempre temos algo para oferecer para alguém. Por pequeno que seja, por menor que seja, pelo mínimo que seja, sempre nós temos algo para oferecer para alguém. Porque esse pouquinho que eu tenho, pode ser que haja alguém orando, pedindo a Deus o pouquinho que eu tenho. E a gente consegue ver exatamente isso aqui com a viúva e o profeta. O pouquinho que ela tinha naquele momento era necessário para o profeta. E a partir disso, dela partilhar o pouquinho que ela tinha, Deus muda a história dela. Porque Deus é Senhor que muda destino. Ainda que haja uma palavra na tua vida, uma palavra decretada de que não vai dar, de que não vai acontecer, de que nada vai dar certo, o Senhor anula. Porque Ele é Deus de milagres. Ele anula as palavras que vieram contra a nossa vida e de alguma maneira tem nos aprisionado. Então eu quero que você entenda nesse dia que o pouquinho que você tem talvez seja a resposta para alguém que está orando. E se você entender isso, esse pouquinho talvez que você diga que não é nada, que você despreza, que você não valoriza, que você não considera, seja a resposta da oração de alguém. E o que eu quero encerrar nesse dia para você mulher que sonha com uma vida transformada em Deus, seja a resposta da oração de alguém. E para eu ser a resposta de oração de alguém, não precisa eu ter muito, não precisa eu saber muito, precisa eu entender aonde e como eu preciso ser essa resposta. Porque se eu olhar para essa mulher aqui, ela não tinha nada, ela não poderia ser resposta para ninguém, quanto mais para o profeta. Porque Deus poderia ter levantado qualquer pessoa para dar o que o profeta precisava. Ele poderia ter levantado banquetes para o profeta. Ele poderia simplesmente ter levantado famílias, pessoas com muito mais posses para entregar naquele momento o que o profeta precisava. Mas ele não fez. Ele olhou aquela mulher, porque Deus está olhando o nosso coração. O quanto você tem um coração disposto a dar, a ofertar, a oferecer para algo para alguém. Se hoje você tem um pouquinho, coloca na mão do Senhor para estar à disposição de outros. Porque eu quero encerrar esse momento dizendo que o pouquinho que você tem talvez seja a resposta à oração de outras mulheres. Se coloque na dispensação, se coloque na posição. E Deus, com certeza, Ele tem resposta para a tua vida. Porque esse pouquinho, quando Ele encontra a resposta de oração de alguém, Deus, Ele faz o movimento. Ele muda história, Ele muda destino. Assim como Ele fez da viúva de Sarepta. Que você fique com essa palavra
Que essa palavra possa reverberar no seu coração durante esse dia. E que a Shalom de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus.